Glória a Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. O pastor estava louvando, pastor Wanderson, irmã Alessandra, e eu estava ali me adorando ao Senhor, abrindo meu coração, porque Deus realmente precisa tomar o lugar no meu coração. Precisamos realmente pedir todos os dias: Senhor, vem e toma o teu lugar. Porque a gente facilmente tira o Senhor e coloca outras coisas. Então, que o Senhor possa nessa noite tomar os nossos corações, as nossas vidas. Eu quero desde já agradecer ao pastor Josué, ao pastor Rodrigo, porque eles também abraçaram esse projeto. Estamos aqui na Comunidade Livre em Cristo de Botucatu. Então, que Deus possa abençoar a vida dos nossos pastores, pastor Rodrigo, pastor Josué, que sempre de bom grado, de coração aberto, sempre vamos fazer, vamos embora. E estamos aqui nessa noite para bendizer e adorar o nome do Senhor. Eu quero meditar um versículo rápido com os irmãos. E um versículo que falou muito ao meu coração, eu aprendi muito com esse versículo. Que está no livro de Cantares, capítulo 2, no verso número 15, que diz assim a palavra do Senhor: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O livro de Cantares não é um livro muito lido, não é um livro muito explorado, muito pregado, porque é um livro um pouco difícil. Porque Salomão, como ele escreve poesias, ele escreve de uma forma figurada, ele usa muitas figuras, muita tipologia. E esse versículo é um versículo que, quando eu entendi o que significava cada coisa, abriu o meu coração, a minha mente, e eu me aprofundei nele, porque é um versículo que mudou a minha maneira de ver as coisas. É um versículo que mudou a minha maneira de agir durante o dia a dia. Eu comecei a ver, a identificar que eu preciso me preocupar com as raposinhas do dia a dia. Salomão, ele diz que a raposinha, que a flor, que a vinha, são as tipologias que ele usa. E para a gente entender nessa noite, a gente precisa entender que a vinha somos nós. Eu, você, todos aqueles que foram chamados por Deus, que ouvem a palavra de Deus, que dão crédito na palavra de Deus, fazem parte da vinha do Senhor. Então nós conseguimos entender que o dono da vinha é o próprio Deus. O próprio Jesus é o dono da vinha. E a vinha é formada por cada um de nós. Cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra aqui, você que está ouvindo hoje, que vai ouvir amanhã, faz parte dessa vinha. Nós fomos plantados na vinha do Senhor. Se a vinha é de Deus, foi Deus que escolheu cada um de nós para plantar em sua vinha. Talvez você passou por muita dificuldade na sua vida. Muitas pessoas te rejeitaram. Muitas pessoas não acreditaram no seu potencial. Muitas pessoas duvidaram que você conseguiria chegar em algum lugar. Quantas pessoas que cresceram ouvindo a mãe e o pai dizer que você é um zero à esquerda, que você não vai conseguir família, que você não vai conseguir nada. Mas através desse versículo eu entendo, e eu quero
já revelar essa palavra ao seu coração, liberar essa palavra ao seu coração, é que não importa o que as pessoas pensam de você, não importa como as pessoas te rotulam, te chamam, ou acham que você é isso ou aquilo, isso não importa. Por que não importa? Porque se nós estamos ouvindo essa palavra, quer dizer que muitos podem ter te rejeitado, mas se estamos ouvindo, nós fazemos parte da vinha do Senhor. E sabe o que isso significa? É que o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que resolveu escolher a tua vida, escolher a tua casa, escolher a tua família e plantar na vinheira dele. Deus não erra nas suas escolhas. Deus, a Bíblia diz assim, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus que escolheu cada um de nós. A primeira coisa que nós precisamos entender é que se você está ouvindo esta palavra, é porque Deus escolheu você, porque há um propósito sobre a tua vida. Há um propósito de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra. Talvez você possa olhar para a tua vida hoje e falar: nossa, mas está difícil. Nossa, mas eu não sei nem para onde ir. Eu não sei o que eu vou fazer para pagar a conta amanhã. Você pode ter muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas coisas te perturbando agora. Mas eu vim aqui para te dizer que essas aflições do dia a dia, essas lutas que nós enfrentamos, não vai impedir o propósito de Deus ser cumprido na tua vida. Se você foi escolhido por Deus, se você está ouvindo essa palavra, há um propósito de Deus sobre você e ele vai se cumprir. Quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus não errou o barco. Jesus entrou no barco de Pedro de propósito. Por quê, pastor? Porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Aquele homem ruim, aquele homem sem educação, aquele homem cheio de aflições, aquele homem cheio de luta, aquele homem cheio de dúvidas, mas Deus entrou no barco dele e disse assim: Pedro, abre um lugar no teu coração aí, deixa eu entrar, que o propósito que eu tenho sobre você vai se cumprir. Nós fomos escolhidos e plantados na vinha de Deus. E todas as vezes que um agricultor planta uma semente, tem um porquê. Ele planta a semente porque ele quer um resultado. Qual resultado ele quer? Ele quer que a semente germine, se torne uma árvore e gere frutos. Deus plantou cada um de nós na sua vinha, na sua presença. Eu, falho, pecador, um homem difícil de viver, mas Ele olhou para mim e falou: há um propósito sobre você, Alex, e você é meu, e esse propósito vai se cumprir. Para você entender, com 4 anos, 5 anos, não me lembro bem a idade, 6 anos, eu ia com a minha mãe numa pracinha lá em São Paulo. E todas as vezes que eu passava em um prédio grande, eu via muita gente entrando, criança entrando, correndo. Eu falava para minha mãe: mãe, o que é isso daí? Eu quero entrar aí. E minha mãe falou: não, menino, você não vai entrar. E eu falava: mãe, mas eu quero entrar. Até que um dia eu corri na frente da minha mãe e entrei. E eu descobri que ali era uma igreja. Só que minha mãe falou para mim: não, Deus me livre de ser crente, não vai. E a vida foi acontecendo, foi passando, e eu fui me apertando, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, tudo se levantou para me afastar, mas Deus tinha um propósito sobre a minha vida deu muitas reviravoltas, eu fui impedido de entrar, mas hoje eu estou aqui cumprindo o propósito de Deus. Eu estou dizendo isso para você.
Não importa o que você está vivendo hoje, não importa quem está falando na tua orelha hoje, quem está te impedindo algumas coisas hoje, há um propósito de Deus sobre você, e Deus vai cumprir esse propósito na tua vida. Deus plantou cada um de nós na presença dEle. Nós somos as árvores de Deus que Deus escolheu. Com qual o objetivo? De gerar frutos. Porque todas as vezes que nós plantamos um pé de laranja, esperamos que cresça e dê laranja. E Deus plantou a gente na vinha, para que a gente possa dar fruto. E eu não vou falar nessa noite dos frutos do Espírito, não. Mas Deus plantou cada um de nós na vinheira dEle, na vinha dEle, para que a gente possa dar fruto. Fruto do que, pastor? De alegria, fruto de transformação do lar, frutos de bênçãos, frutos de vida, frutos de felicidade. Deus chama a gente para a sua obra, planta a gente na presença dEle, para que a gente possa gerar frutos, porque todas as vezes que a gente gera frutos, alguém se alimenta desses frutos e acaba também conhecendo a Cristo. Frutos de paz, frutos de prosperidade, frutos de alegria. Mas como isso, pastor? Quando nós geramos frutos de paz, nós temos paz, mesmo diante das guerras. Quando nós geramos frutos de alegria no Senhor, nós temos alegria, mesmo diante das derrotas. Quando nós geramos frutos de mansidão, nós somos mansos, mesmo quando a vida começa a fechar as portas. O que a gente precisa entender é que fomos chamados para gerar frutos. Frutos. E ele diz assim, Salomão diz assim: cuidado com as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas já estão em flor. Antes da árvore gerar o fruto, a vinha, a videira da uva, antes dela gerar a uva, a árvore solta as flores. E Salomão observa que tem muita videira no meio da plantação da vinha de Deus, que está sem flor, mesmo na época que elas começam a florescer. E ele observa e deixa registrado para nós que o problema são as raposinhas. E é justamente isso que mudou o meu entendimento de muitas coisas. Quando eu entendi esse versículo, Salomão está dizendo assim: olha, cuidado com as raposinhas, porque elas invadem a vinha e elas mordem a raiz da videira, de tal forma que ela não consegue receber os nutrientes da terra, e as flores que estão prontas para virar fruto começam a secar. E é por isso que existem muitas pessoas, muitas famílias, muitos irmãos que vivem desanimados, entristecidos, atribulados, até mesmo dentro de uma igreja. O que traz frutos de Deus em nossa vida não é estar na igreja, não é ter um bom carro, uma família constituída, não. O que faz gerar esses frutos que nos dá força de viver é repreender as raposinhas. Salomão está dizendo assim: ó, cuidado com as raposinhas. As raposinhas são as setas do inimigo, que são atiradas todos os dias contra as nossas vidas. O que eu entendi com esse versículo
é que muita coisa que se levantava dentro da minha casa, na minha vida, começava muito pequenininho, como raposinha, que eu não dava importância e achava que não tinha nada a ver. Só que aquilo ia tomando uma proporção, ia crescendo, e quando eu me deparava, o meu pé de uva já não tinha mais flor, não tinha mais alegria, não tinha mais fé, não tinha mais forças. A única coisa que eu queria era ficar em casa. E Deus vem te alertar nessa noite. Peça para o Senhor tomar um lugar na tua vida e te dar força para você fechar as brechas que as raposinhas estão entrando. Raposinhas são aquilo que roubam a nossa fé. De que forma? Dúvidas que colocam em nossa cabeça, coisas que se levantam para deixar o nosso coração duvidoso, dividido. Será que vai acontecer mesmo? Às vezes a gente ouve uma palavra que aumenta a nossa fé, mas aí vem um laudo médico, aí vem a resposta do advogado, aí vem uma carta de demissão, aí vem um problema, aí vem um vizinho, aí vem um amigo, aí vem um familiar que te dá uma palavra negativa. Isso é uma raposinha querendo roubar a semente de fé que foi plantada no teu coração. Se Deus liberou a palavra sobre a tua vida em algum momento, se você é vinha dele, há um propósito, então não dê ouvidos para aquilo que as pessoas dizem. Raposinha, coisas pequenas. Sabe uma raposinha que é pequena, que a gente não dá importância? Mentirinhas. Quantas pessoas vivem brincando, e quando você fala o quê? Ela fala, não, brincadeirinha, mas acabou de contar uma mentirinha. Eu tive um pastor que falava para mim assim, olha, mentira nem de brincadeira, porque a mentirinha é uma raposa, e a gente conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha acolá, e daqui a pouco a gente está mentindo porque virou um hábito. Corta a raposinha da mentira. Corta as raposinhas que querem invadir a sua vinha e morder a raiz. Porque todas as vezes que morde a raiz, nós paramos de receber a água viva que vem de Jesus para nós. Ele fala assim, olha, cuidado com as raposinhas. Cuidado. E porque as pessoas não cuidam das raposinhas e perdem a alegria de viver, a alegria de servir a Deus, a alegria de fazer um almoço para o esposo, a alegria de sentar na mesa e almoçar com a esposa, a alegria de passear com os filhos, a alegria até de viver. Porque quando as pessoas estão vivendo entristecidas, deprimidas, ansiosas, estressadas, e muitas dessas pessoas são crentes, são pessoas escolhidas por Deus. Por quê, pastor? Porque o fruto da videira é a uva. A uva é o fruto da videira. E se planta a uva com um objetivo: fazer o vinho. Fazer o vinho. E o vinho na Bíblia representa a alegria. É por isso que muitas pessoas creem em Deus, têm fé em Deus, oram a Deus. Não estou duvidando da fé de ninguém, não. Pelo contrário, estou te ensinando que muitas vezes a tua fé, ela cresce e de repente ela desmorona, porque a raposinha entrou e roubou o fruto da alegria.
Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor, a alegria do Senhor em nós, a nossa alegria no Senhor gera força. Força para quê? Para vencer as adversidades da vida, com fé, com coragem, com ânimo, com disposição. Mas quando geramos o fruto, a uva, e dali sai um vinho que gera alegria. Então nessa noite, Deus fala comigo, fala com você. Quais são as raposinhas que têm entrado na sua vinha, que têm entrado na sua plantação, que têm entrado na sua casa? Quando aquela mulher viúva chegou até Eliseu, Eliseu deu uma ordem para ela, falou assim: entra na tua casa, fecha a porta e fecha a janela. Eliseu está falando assim: fecha as brechas das raposinhas. Não fica ouvindo o que o credor está falando. Não fica ouvindo o que o parente está dizendo, que acabou tudo. Não fica ouvindo o que o vizinho está caluniando. Você está com problema à toa, então primeira coisa é: fecha a janela, fecha a porta, tira as raposinhas. Depois que tirou as raposinhas, a bênção de Deus chegou sobre aquela casa daquela viúva. Deus está falando conosco nessa noite. Dá uma volta na sua vinha, olha todo o muro, olha o alambrado, mapeia todo o terreno, tira as raposinhas que precisam ser tiradas, para que você comece a gerar frutos, uva, e essa uva passe por uma transformação, vire vinho e se transforme em alegria para a tua vida. Mas entenda, a videira dá a uva, mas há um tempo certo de se colher a uva. O primeiro motivo das pessoas estar tão deprimida aí para fora no mundo é que não cuidam da raposinha e não geram o fruto da alegria. Sabe qual é o segundo motivo? É que quando espanta as raposinhas, não espera o tempo certo da colheita. Todo o propósito de Deus há o tempo certo para se cumprir. Tudo que Deus prometeu sobre a tua vida, tudo aquilo que Deus já falou contigo, há um tempo determinado para Ele realizar sobre você. O grande problema é que tem pessoas que não conseguem esperar em Deus, esperar com paciência, como diz o salmista, e acabam colhendo a uva verde. Já vê o fruto, já está na hora. Está demorando, mas eu vou dar um jeito. Dá o fruto verde aqui. Sabe o que acontece? Uva verde vira vinagre. Uva verde não serve para nada. Aí você espantou as raposinhas, a videira começou a dar fruto, frutificar, mas você não teve paciência de esperar no Senhor. Você colheu antes e as coisas começaram a desmoronar, porque uva verde vira vinagre. Mas nessa noite, nessa primeira segunda-feira de adoração, de louvor, de palavra, online, através da comunidade Livre em Cristo, meu amigo que eu ganhei muitos amigos, e o mineiro, pastor Wanderson é um deles, a irmã Alessandra, sua esposa, iniciamos juntos esse trabalho. Deus colocou essa palavra no meu coração. A sua vida foi escolhida por Deus, a sua família foi escolhida por Deus, seus filhos foram escolhidos por Deus, o casamento seu é de Deus. O que está precisando fazer então é tirar as raposinhas, as coisas pequenas que estão querendo entrar e destruir aquilo que Deus tem te dado e tem feito. Vai ter alegria na tua vida, vai ter alegria no teu casamento, vai ter alegria na sua comunhão com os teus filhos,
vai ter alegria no ser, para você servir a Deus verdadeiramente, e o propósito dele vai se cumprir, no nome de Jesus, no nome de Jesus.